Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a um programa muito especial, Arena Enem. Você que está aí se preparando para o Enem, para outros vestibulares, fique conosco até o final. O programa de hoje está imperdível. Eu sou Fernanda Pessoa, professora de Linguagens e Redação, e venho aqui com vocês para mais um ano de uma conversa muito boa para acrescentar conteúdo à sua vida, à sua convivência e, claro, à sua redação. O assunto de hoje é patrimônio cultural. Por quê? Porque muito tem se discutido a respeito da necessidade de preservação. E muitas pessoas não sabem o quanto é importante entender o papel do cidadão, da sociedade civil, em relação ao patrimônio cultural. E, gente, a escolha para o convidado de hoje foi especial demais. Ele é muito fera no assunto. Eu quero apresentar a vocês o professor Frederico Faria Neves Almeida. Preste atenção ao mini currículo, não caberia aqui colocar tudo. Servidor aposentado do IFAM, de Pernambuco, graduado em Engenharia Civil e mestre em Gestão Pública pela UFPE, ex-superintendente estadual do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em Pernambuco, especializado em conservação e restauração de monumentos e sítios históricos pela Federal da Bahia, curso internacional de Tecnologia da Conservação da Pedra, pela Unesco, em Veneza, na Itália, ex-coordenador-geral do Museu do Homem do Nordeste, da Fundação Joaquim Nabuco, atualmente professor do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário da Uninasal, ministrando as disciplinas técnicas, retrospectivas e sistemas estruturais. Expectativa criada. Pela Constituição de 88, muitos direitos começaram a existir, a efetivação desses direitos. E um termo apareceu, finalmente, associado à questão da preservação cultural. Sim. O que é essa preservação cultural de que fala a Constituição? Ele amplia, a Constituição de 88 foi muito conhecida como Constituição Cidadã. Ela ele amplia o conceito de patrimônio cultural brasileiro. Tá? Antigamente, a gente trabalhava praticamente com patrimônio material. Seja os objetos, são aqueles objetos, aqueles edifícios, aqueles monumentos, e basicamente seria esse o patrimônio como testemunho físico da nossa cultura, do que a gente vai trazendo. Isso é exatamente o que se pensava desde 1937, né? Já se falava do patrimônio imaterial nesta mesma época, mesmo em 1937, mas na Constituição Federal, só de 88, foi que começou a surgir. Então, a questão foi realmente caracterizado o patrimônio cultural, como também incluir o patrimônio imaterial brasileiro. Né? Então, como fica a classificação a respeito de patrimônio cultural? Pois é. O patrimônio, então, passou a ser classificado como, primeiro, patrimônio material e o patrimônio imaterial. E o que é esse patrimônio material? O que é esse patrimônio material, né? Ele é reconhecido nacionalmente, quando é o tombamento em nível federal, ele é reconhecido como patrimônio cultural através de um tombamento. Quando a gente fala de patrimônio material e registro, o bem é registrado como patrimônio imaterial, o patrimônio imaterial a gente chama registro, para diferenciar patrimônio material e imaterial. Então, e esse tombamento ou esse registro recai em uma lei de proteção, que é o Decreto-Lei 25 para patrimônio material e o Decreto 3551 que protege o patrimônio imaterial. E Pernambuco é muito agraciado com patrimônio material. É o estado com maior número de bens registrados com patrimônio imaterial no Brasil. Para todo mundo que está aí nos vendo entender um pouco melhor, quais seriam alguns exemplos de patrimônio material e patrimônio imaterial? E, já aproveitando, o que é que caracteriza, de fato, o tombamento associado ao patrimônio material? Ok.
Bom, como eu disse para vocês, o tombamento é patrimônio, a gente refere-se ao patrimônio material e registro é o patrimônio imaterial. Isso é uma forma para diferenciar. Mas o que é patrimônio material? São as coisas que você pega, ele é físico. Tá? Você vê, pode ser um patrimônio, um edifício, também pode ser uma escultura, pode ser uma obra de arte, pode ser um quadro, mas são físicos, são coisas tangíveis que você pode pegar, apalpar. Esse é o patrimônio material. E o patrimônio imaterial, a gente também chamado patrimônio intangível, é aquele que a gente não consegue enxergar. Por exemplo, uma forma de expressão. O frevo é uma forma de expressão patrimônio da humanidade. Então, o frevo ele pode ser dançado, cantado, ele pode ser vestido, né? Por favor, nos diga quem pede o tombamento, como funciona. São duas questões diferentes, como o patrimônio material e o patrimônio imaterial, né? O patrimônio material, qualquer pessoa física ou jurídica pode pedir. Logicamente, ele vai ter que fundamentar quais os motivos que estão levando a pessoa a pedir aquele coisa. É feita uma análise, primeiro prévia, nas regionais do IPHAN, do patrimônio, no caso, tombamento em nível federal. E depois, quando é acatado isso, mostrando a pertinência, é encaminhado para uma Câmara Técnica na sede do IPHAN Nacional, que é em Brasília. Tá? E esse bem ele é analisado lá, vendo a coisa. E se faz, então, um dossiê, um estudo técnico aprofundado sobre aquele bem. Não conhecer para um patrimônio material, se for um edifício, você vai analisar o sistema construtivo, quais os elementos históricos que ele trazem do passado. O que é o patrimônio material? Exatamente nessa questão. Ele é um testemunho de nossa história. Tá? E ele vem trazendo informações do passado para o presente. E a obrigação, no caso do IPHAN, é levar esse conhecimento para o futuro. Então, quem pensa que patrimônio é coisa do passado, não é coisa do passado. Eles são objetos do passado, mas a gente tem um foco para o futuro, que é levar para as outras gerações esse bem o mais íntegro possível. Essa é a coisa. Depois que é pedido esse coisa e analisado a pertinência, é encaminhado para um conselho, que chama-se Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico Nacional, tá? Que são 22 membros de várias entidades públicas nacionais, né? O IAB, o Instituto dos Arquitetos, presidente de várias entidades, né? De meio ambiente, de preservação, de tal, mais técnicos e diretoria do próprio IPHAN, e tem escolhido um relator que vai fazer um relatório específico e é votado, então, o tombamento desse bem. Tá? Já o patrimônio imaterial é um pouco diferente, né? Porque você mexe com a comunidade. E ele é um bem muito frágil, no sentido, ele não é uma coisa que é física, ele você vai mexer com celebrações, com tradições culturais de pessoais e que isso pode ser modificado de uma forma muito frágil. Então, você tem que ter uma representatividade da comunidade. Então, você vai precisar ter assinaturas de um grupo de pessoas, então não é uma pessoa apenas que pode pedir, mas sim um grupo de pessoas com um número razoavelmente forte para que a gente possa caracterizar que aquela expressão cultural seja representativa de uma certa comunidade. E aí é feita da mesma forma, é levado, é feito um dossiê, é feito já já no início um estudo técnico aprofundado sobre isso, é encaminhado então para esse mesmo conselho e é votado o patrimônio imaterial. De início, a gente imagina que existe um processo de muita burocracia associada a isso. Só que tem um ponto muito importante, que é a necessidade de preservação
Existe a burocracia das relações, e eu costumo dizer que existem coisas que propositalmente são feitas para serem burocratizadas. Então, uma questão que era óbvia, que é a questão da preservação do patrimônio. Gente, o patrimônio cultural brasileiro, ele é a nossa identidade. Exatamente. Ele é a nossa identidade, ele é a nossa história, e o nosso presente, ele está cheio de passado, tanto do ponto de vista histórico, quanto social, quanto político, e é ele que nos monta. É ele que vai dar, vou dizer, um sentido de como chegamos aqui hoje. A nossa evolução são testemunhos do passado, né? São tanto na questão das expressões culturais, eu estou falando patrimônio imaterial, como também um bem material. O bem material, ele é considerado um documento histórico. Então, o que interessa então para o patrimônio? Seria o sistema construtivo de um imóvel. Antigamente, hoje você trabalha com concreto armado. Antigamente, não. Você tinha toda uma outra tecnologia, eram alvenarias de pedra, depois começaram... Então, como é que chegaram aqui no Brasil? Você ter... não tinha civilização, os portugueses que nos trouxeram para cá, que trouxeram toda a tecnologia já muito desenvolvida na Europa. Nós não temos aqui, por exemplo, o gótico, o estilo gótico. Nós não temos aqui o Renascimento, porque o Brasil não era nem descoberto naquela época. Do ponto de vista do colonizador, não, né? Eu não. Costumo dizer que enquanto Pedro Álvares Cabral estava chegando, Leonardo da Vinci estava pintando a Mona Lisa. Exatamente, né? E Michelangelo lá pintando o teto da Capela Sistina. Exatamente. E aqui no Brasil não tinha, só tinha os índios, não tinham começado o processo de desenvolvimento que já estava bastante, vamos dizer, evoluído na Europa, né? E assim, gente, lembrando que quando ele fala na questão de desenvolvimento, presta atenção, não é dizendo que a cultura indígena não é tratada como desenvolvida. Quando ele fala isso, é com relação aos métodos de estudo já utilizados na Europa, já que a nossa visão, por estarmos no Ocidente, a nossa visão ela é ocidentalizada. Deixa eu dar uma dica. E não tem problema em dizer que a nossa visão é ocidentalizada, porque muitas pessoas acham que quando eu digo isso, eu sou tratado como explorado, sabe? Como colonizado, como adestrado, e não como participante do processo também. Quando a gente comenta sobre essa questão, eu preciso apresentar várias análises, eu preciso apresentar vários campos de entendimento, sabendo que está ou dentro da visão ocidentalizada, o grande problema é tornar essa visão a única a nosso respeito. Pois é. E aí eu falo que o patrimônio imaterial, ele vem trazer toda essa mistura que o Brasil tem indígena, da africana, da Europa. Então você vê o caboclinho, por exemplo, que já tem, né, que ela você vê, é o índio, né? É o índio já uma tradição formando as suas tradições e trazendo, misturando. Você vai ver sobre a questão do candomblé, por exemplo. Nós hoje temos bens tombados como patrimônio material, terreiros de candomblé. Aqui em Pernambuco tem né, bastante interessante. Na Bahia tem vários, como, vamos dizer, templos culturais de religiões diferentes. Então, essa miscigenação que nós encontramos, é tudo registrado. O patrimônio ele é visto que ele vai trazer a identidade, a nossa identidade. E essa identidade é misturada. Isso. Né? Uma outra questão, não sei se você concorda, professor, mas do ponto de vista cultural, essa miscigenação, ela se tornou muito positiva, porque nós somos um povo plural. Pois é. Do ponto de vista social, só muito cuidado, gente, porque o tema ele pode aparecer de formas muito específicas. Se a gente vai discutir a questão da identidade nacional, do ponto de vista cultural, eu tenho uma análise múltipla espetacular. Se eu vou fazer uma análise social, eu tenho que ter muito cuidado, porque no século XX,
Gilberto Freire escreve Casa Grande e Senzala, em que ele aborda o processo de miscigenação como se fosse espetacular e incrível. E nós sabemos, pelos dados, que foi um processo muito violento. Foi um processo de escravização e exploração de indígenas, de pessoas negras. Então, do ponto de vista social, aí depois veio a história do mito da democracia racial. Foi uma forma que se encontrou de dizer, ei, calma um pouco, Gilberto Freire, é muito lindo isso, mas vamos começar a entender a distância entre Casa Grande e Senzala. Existe um abismo muito grande. Estou tocando nesse ponto, gente, porque normalmente as pessoas acham que, do ponto de vista social, é algo muito bom e foi pacífico e não foi violento, somente porque veem que, do ponto de vista cultural, é de fato algo muito positivo. Eu acho que a gente tem que abordar todos os aspectos, né, em relação a todos esses aspectos culturais, né, que trazem essa identidade para a gente, essa mistura que nós estamos falando aqui. Então, isso é fundamental, que nós tentamos abordar essas questões, a social, a questão política, a questão arquitetônica, quando a gente trabalha com patrimônio material, que vão trazendo essas misturas. E aí a gente começa assim, a entender o nosso povo e o que somos hoje, né? E isso é que eu acho que é fundamental. Perfeito. Na questão da preservação do patrimônio cultural. E precisamos preservar. Exatamente. Vamos falar sobre preservação no próximo bloco. Não saia daí, ainda tem mais. Voltamos com uma pessoa muito especial, o professor que está aqui, Frederico, para conversar sobre patrimônio cultural. Professor, segundo a Constituição, quem é que tem o dever de preservação do patrimônio cultural brasileiro? Pois é, esse também foi uma inovação na Constituição de 1988. Ao contrário do que todo mundo pensa, que o patrimônio cultural, a responsabilidade da manutenção e da preservação seria do poder público, não é assim. É o dever de preservação de todos nós, não só o poder público, mas também, inclusive, a sociedade civil, toda em conjunto, trabalhar a preservação do patrimônio. E aí vem a questão do tombamento, né? O que é o tombamento? O tombamento, ele não vem tirar a propriedade de ninguém. O tombamento, muita gente acredita que quando se tomba um bem, esse bem muda de propriedade para ser propriedade pública. É diferente de patrimônio público, é propriedade pública. E patrimônio cultural, ele não tira propriedade. Ele continua, se você for tombar, por exemplo, Fernanda, sua casa, se sua casa tiver um valor cultural, a gente pode tombar a sua casa, mas continua sendo a sua casa. Ela de sua propriedade, você pode vender, você pode restaurar, e ele ganha um valor de interesse público. E de interesse público. Gente, pega isso, porque vê, muitas pessoas acham que propriedade pública, patrimônio público, é a mesma coisa que patrimônio cultural. Gente, não é. Mas a necessidade de preservação da propriedade pública, do patrimônio público e do patrimônio cultural, a necessidade de preservação, ela existe. Eu acho que a gente hoje vários trabalhos de educação patrimonial, chamam de educação patrimonial. Eu quero diferenciar duas questões na questão da educação patrimonial. Uma é você fazer uma ação educativa, que é uma ação pontual, que vai contribuir. Mas o que a gente precisa para que as pessoas venham realmente se apropriar daquela cultura, da importância desses edifícios ou dessas tradições que nós estamos falando aqui do patrimônio, de um modo geral, a gente precisa fazer que isso se torne perene no sistema educacional brasileiro. Eu acho que tem que entrar na grade curricular. Tem que entrar na disciplina de português, de redação, como você. Isso é fundamental para que as pessoas possam conhecer. Existe uma frase muito importante que eu acho que precisa ser: você não preserva se você não conhece.
Então, conhecer para preservar é fundamental. Então, vamos dizer, essa questão de você entrar na grade curricular, isso tem que ser rotineiro. A educação patrimonial tem que ser rotina das escolas para que as pessoas se apropriem. É bem sério, porque a questão da cultura entra, né? Cultura entra na grade curricular de história, na grade curricular de filosofia, para discutir isso. Só que muitas vezes não há o cuidado em falar da questão patrimonial. Exatamente. As pessoas não se sentem... Mas eu acho também, professor, que é porque as pessoas não se sentem pertencentes. Nota isso. É a questão de pertencimento, mas essa relação é que, na questão da grade curricular no ensino, é que a gente tem que fazer essa noção de pertencimento. Volto a dizer, a gente precisa conhecer para a gente sentir que aquilo faz parte da nossa cultura. Ou seja, essa noção de pertencimento. Tá? É impressionante. Nós já fizemos trabalhos com comunidades, alguns exercícios. O resultado é fantástico, gente. Né? A Igrejinha do Pilar foi feita com a comunidade muito do Pilar. Muito importante, eu não vou esquecer isso nunca. Se você não conhece, você não preserva. Não, você não preserva. Então, a comunidade do Pilar, por exemplo, aqui no bairro do Recife, a igreja foi toda saqueada por uma necessidade, porque tinha uma favela, estava sendo desenvolvida no lado, e eles saquearam a igreja. À medida que a restauração, então, foi feita com a comunidade. A comunidade, nós fizemos um curso de restauro com as profissões tradicionais e tal, e envolvemos a comunidade para restaurar novamente essa igreja. Ela foi entregue em 2013. Hoje ela não tem uma pichação, ela está totalmente íntegra, porque a comunidade se apropriou daquilo. Então, isso é fundamental, a gente fazer um trabalho junto com a comunidade para que aquilo se torne, e não apenas, no caso, uma casa velha ou qualquer coisa assim. Você tem que conhecer. Além da questão da preservação, professor, qual é, da falta de preservação que muitas vezes acontece, qual é outro problema que você acha associado à questão do patrimônio? Bom, eu acho que tem a questão também de priorização. Infelizmente, a gente não tem recursos suficientes para a gente trabalhar a preservação do patrimônio como um todo. Nosso patrimônio é rico, é muito rico. Né? Você tem quase 1 milhão de bens móveis, que a gente pode chamar bens, coisas que são tombados. Né? Você tem mais de 1.000 imóveis tombados no Brasil. Você tem aqui uns 15 patrimônios da humanidade. Né? Então, mas não temos recursos suficientes para preservar. E aí é que está. Temos que ter, a Constituição Federal, voltando, diz que a responsabilidade de manutenção e conservação é da sociedade civil como um todo, incluindo poder público e privado. Tá? Então, nós que somos proprietários de alguns bens, ou que moramos em Olinda, ou moramos no bairro do Recife, ou que temos aqui, que são proprietários, eles também têm a obrigação de conservar os seus bens. Tá? Perfeito, maravilhoso. Eu passaria o dia inteiro conversando sobre, porque eu acho que a cultura é a nossa essência. A cultura, ela fala sobre quem nós somos e para onde queremos ir. Queremos ir. Eu acho que é exatamente isso. E deixar para as gerações futuras, né, a nossa identidade. Perfeito. E tornar ela... Então, é isso que eu acho. Isso eu digo muito para os meus alunos, né, que não pensem que é coisa do passado, mas sim que a gente leve aquelas informações, aquele documento histórico para o futuro. Perfeito. Tá? Gente, caso apareça algum tema ligado à questão cultural, à questão identitária, seja material e imaterial, nosso repertório ele é gigante. A gente consegue trazer a alusão a respeito do registro oficial sobre o Brasil, que é a Carta de Achamento do Brasil por Pero Vaz de Caminha, numa visão, nós sabemos, panfletária, porque a ideia era vender o Brasil, mas aos olhos do explorador, nós visivelmente já tínhamos muitas coisas. A gente pode passear muito pelo barroco, pela nossa questão associada a barroco, o papel de Gregório de Matos, o papel de Aleijadinho no processo de escultura em Minas Gerais. Se a gente vai para o século XIX, a gente consegue falar sobre o primeiro contato com os museus de artes,
Gente, por mais que esses museus eles tenham vindo tenham sido construídos para que a corte de Dom João VI usufruísse, nós ficamos com esse patrimônio. Ele é um patrimônio nosso, ele conta sobre a nossa história. Eu não estou dizendo que a história se deu de forma incrível, mas é a nossa história. Pois é. E nós sofremos algumas perdas recentes, né? Por exemplo, o Museu Nacional incendiou por um acidente, talvez falta de conservação, falta de prioridade, falta de priorização, e a gente precisa, gente precisa acordar para isso. E quantos objetos perdemos naquele incêndio, né? E aí, para a gente fechar, infelizmente, estamos chegando ao final do programa. Eu sei que você aí do outro lado disse, mas só para dar uma pitada sobre século XX, eu acho que para falar de cultura, a gente ainda pode falar sobre como se deu o nosso modernismo, a polêmica associada a, por exemplo, a produção de Tarsila do Amaral, que é uma produção com elementos do que vem de fora para a formação de uma arte nacional, e ela faz isso muito bem. A Semana de Arte de Arte Moderna, de 1922, começou já a se falar, um dos pontos importantíssimo foi essa questão de você buscar a identidade, quem somos nós. Né? Isso. E aí foi quando começou o processo de exploração de quem são os nossos representantes da arquitetura, nesse caso, o da arte. Tá? É isso. E aí o patrimônio veio e surgiu em 1937. Tá? Perfeito. Eu quero muito agradecer você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Quer deixar rede social, algum trabalho que as pessoas possam procurar? Não, eu hoje estou ensinando, né, na Uninassal, sou professor de arquitetura, exatamente na área de patrimônio cultural, técnicas retrospectivas, e é um prazer muito grande estar passando um pouco essa minha experiência para alunos que estão entrando aí Muito bom. Tá? E muita gente aí de arquitetura, viu? Muito, né? Muita gente. E olhe, tem mais uma coisa muito importante. Sigam todos vocês as redes sociais, o Instagram, @Uninassal, @Unama, que sempre são duas universidades que têm um compromisso enorme com a educação e estão com atualizações ali, diárias. Não perca essa oportunidade e divulgue isso para todo mundo. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Um beijo.